Fala rejuvenescente, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Hoje estamos aqui na nossa aula número 106. Uau, 106! 106 para falar sobre um assunto super interessante que tem a ver com um dos elementos aqui do Bora Rejuvenescer, que é a parte de alimentação, que é a área da nossa querida Amandita, Amanda Nutri, que sabe tudo dessa área. A gente vai conversar hoje sobre o quê? Hoje a gente vai conversar sobre uma fome que acho que todo mundo já sentiu pelo menos uma vez na vida. Wallace, você já sentiu aquela vontade de comer assim que vem do nada? Do nada? Louca, em que você olha, abre a geladeira, fica com vontade de comer um doce. Aí às vezes come doce, aí depois dá vontade de comer outra coisa. Ixi, isso aí, o nome disso não é fome não, é larica. Isso tem outro nome. Você já sentiu? Pô, lógico, né? Todo mundo, né? Ansioso, estressado, essas coisas mexem, né? A gente acaba querendo comer. Só que a questão é, você já observou, provavelmente você já sentiu isso, mas você já observou quando você sente isso? Quando que essa vontade vem do nada ou do neida, como se fala o Heitor? E a vontade que dá é de comer alguma coisa. E o nome disso, isso tem nome na ciência, na nutrição, que é fome emocional. Que é aquela fome que está ligada às emoções. A gente tem dois tipos de fome. Tem essa fome que bate normalmente quando está triste, quando está ansioso, quando aconteceu alguma coisa, quando está preocupado, quando tá entediado, aí começa, ai, quero comer alguma coisa. Não, sempre acontece, né? Acho que todo mundo que tá assistindo a gente aí já passou por essa situação de você, de repente, estar querendo comer alguma coisa e falar assim, cara, mas eu já comi meia hora atrás, por que eu tô caçando comida, por que eu tô de madrugada assaltando a geladeira, né? Exatamente, e assim, tem aquilo que ele te chama, que tem que identificar, que é a fome física, que é aquela fome da necessidade nutricional, da necessidade fisiológica, em que o estômago tá vazio e é preciso que você coma para poder suprir sua necessidade de nutrientes. Saco vazio não para em pé. Não para em pé, precisa comer, precisa identificar essa fome e comer. Mas tem a fome emocional, que é aquela fome que vem da vontade de comer relacionada à emoção, ao sentimento, ao que você está passando no momento. Tanto que tem momentos que a pessoa pode vir a ganhar peso porque está passando por aquela situação com frequência ou não. Então, o corpo ele reage como uma estratégia de recompensa para que você come e sinta prazer ou supere aquela necessidade ali que não está sendo compensada, que não está sendo suprida. É uma fome para tapar algum buraco. Para tapar algum buraco. Não é só o buraco do estômago, não. Exatamente. Tem um buraco aí para ser tapado. Tem. E isso é mais comum do que se imagina. Fala um pouquinho disso, Wallace. Então, como a gente aqui sempre tem o costume de fazer as nossas aulas baseadas em dados, dados científicos. Traz dados científicos, artigos e tudo mais, trouxe um conjunto de informações aqui para poder passar para você que está assistindo a gente, para você ver como é que esse tema é importante. Olha só, vou pegar meu apoio aqui do lado, tá? Foi feita uma pesquisa com 2.560 participantes que demonstrou o seguinte, olha esses dados. 7 de cada 10 brasileiros já sentiram fome emocional, ou seja, com base nessa descrição que a Amanda falou aqui, as pessoas identificaram que procuraram comida para tapar algum buraco emocional, 7 de cada 10 pessoas. 69% das pessoas disseram que comem besteira quando sentem vontade. Então bateu aquela larica, a pessoa vai atrás de alguma coisa para comer besteira. Dificilmente a pessoa vai atrás de uma frutinha. Vai não. atrás de um biscoito, chocolate. Recheado. É aquela fome que você fala assim, eu tô com vontade, eu tô com uma fome de não sei o que. Meu filho fala muito isso. Ai, mamãe, tô com uma fome de chocolate, olha. Pois é, dessas pessoas, 64% disseram que concordam que comer em excesso é uma forma que elas têm tido de lidar com o estresse e a ansiedade. Então a pessoa realmente reconheceu que ela acaba comendo por causa do estresse e da ansiedade. 60% já se perceberam comendo guloseimas quando o humor
está afetado. Então a pessoa está muito feliz ou está triste, está afetada pela ansiedade, pelo estresse, ela já reconheceu 60% de que come quando o seu humor está alterado. Isso. Mais dados. Foi feita uma outra pesquisa com 60 mulheres. Essa pesquisa ela identificou o seguinte, que comer como uma resposta às emoções, e pode ser emoção positiva ou negativa, a pesquisa tratou desses dois casos. Mas o que se percebeu é que quando a mulher, né, foi feito com mulheres, jovens mulheres, quando a mulher percebe que ela está num alto nível emocional, elas perceberam que comem significativamente mais depois que estão mais tristes. Exatamente. E é diferente de quando estão alegres. Então a gente já percebe aqui uma discrepância, né? Que quando existe essa alteração no humor, a tendência é que as pessoas comam mais quando estão passando por algum momento mais triste. E se você observar bem, se você é mulher ou se você é homem que convive com uma mulher que está de tensão pré-menstrual, TPM, você observa que quando ela está próxima à menstruação, por conta da oscilação hormonal, a mulher às vezes fica mais melancólica, mais triste, mais irritada, e é quando ela sente vontade de um chocolate. Isso tem uma questão emocional junto também, então tá conectado. Eu também, de vez em quando, tenho uma vontade de chocolate. Olha só, gente, ele é muito cara de pau. Pô, ele é cara de pau. Ele não, você nem fica de TPM. Não, mas eu devo ter alguma tensão pré-chocolate, algo assim, porque, nossa, tem hora que dá vontade. Né? Você deve adorar quando entra de TPM, porque aí você compra chocolate. Hoje eu ganhei chocolate. Pois é. Olha só, um outro dado também interessante da gente conversar aqui. Existe uma relação entre fome emocional, depressão e obesidade. Então, algumas pesquisas e estudos já comprovaram que comer é uma resposta a uma emoção negativa, e isso tem sido sugerido cada vez mais que é um mecanismo ligado também à depressão e, consequentemente, ao desenvolvimento da obesidade. Exatamente. Então, uma coisa vai puxando a outra como se fosse uma cordinha que vai trazendo, né? Então, existe um comportamento, uma forma de se sentir, depois isso gera um comportamento de querer comer mais, isso pode também estar ligado à depressão e obesidade. E um último dado que a gente traz aqui é que a fome emocional e o mindfulness são coisas que podem andar juntas, porque o mindfulness, que é uma forma da gente conseguir fazer uma meditação mais concentrada naquilo que você está focado, né? Que é a mente concentrada, que é o mindfulness. É a mente atenta, naquele momento presente. Exato, obrigado. Ela ajuda a diminuir a compulsão por uma alimentação emocional. Então, esses dados que a gente trouxe aqui, para você que está acompanhando a nossa live, a nossa aula aqui gravada, vou deixar na descrição do vídeo. São dados importantes que a gente pegou em sites de artigo científico, em reportagens também. Então, tudo que a gente está trazendo aqui está embasado. Exatamente. E o que acontece? Hoje, isso é um problema tão grave que foi observado que em várias faixas etárias isso acontece. Nós observamos cada vez mais, eu no meu atendimento clínico estou pegando cada vez mais crianças que estão acima do peso, que estão com glicose alta, colesterol alto, e muitos adultos com uma demanda emocional. E isso levou até eu estudar cada vez mais a área de comportamento para poder lidar com esse tipo de demanda. Não adianta a pessoa me procurar como paciente ou dar só uma dieta. A gente precisa resolver na raiz, porque a pessoa não vai saber o que fazer quando ela tiver essa fome emocional. E isso está muito ligado a como a pessoa lida com essas emoções. E muitas vezes ela não sabe nem que emoção que leva aquilo. Então precisa mapear a vida mesmo, isso dá um certo trabalho, precisa de uma colaboração entre o nutricionista, o paciente, em alguns casos até terapia, e a pessoa realmente querer lidar com aquilo pela raiz. E nem sempre vai ser confortável, porque às vezes aquilo vai ter uma ligação, né? Uma ligação, uma conexão até com, obrigada pela palavra, com uma questão da infância. Então, o que ele te observa?
alimentação não é só você comer nutrientes. Se fosse assim, todo mundo já sabe, ainda mais na nossa idade, o que faz perder peso. Nossa segunda live, né, na época ele te chamava de live, depois a gente foi chegando à conclusão que na verdade ele te dava aulas. Nossa segunda aula, que tá no feed, fala assim, você sabe o que te leva a ganhar peso. Por que você não consegue fazer o que deve ser feito? Existe toda uma questão emocional por trás. Só que a alimentação, ela não tem a ver só com o alimento que você está na mesa. Ela tem a ver com o ambiente que você está, se você trabalha num lugar que as pessoas comem muita besteira ou não. Se você convive com pessoas assim, se você tem um parceiro que também come besteira ou não. Isso vai te influenciar. O estado do seu organismo, eu dei o exemplo da TPM, mas se você está doente, você tem menos fome. Se você está com alguma condição emocional, de depressão, de ansiedade, isso pode te dar mais fome emocional. São vários fatores. São muitos fatores. Tem a questão da cultura, tem a história de cada indivíduo. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui e procura lembrar aí também dentro de você o que está acontecendo na sua rotina, na sua infância, também que pode ter impactado na tua história. Não, tem super a ver. Tem alimentos que quando eu como, eles me remetem a lembranças da infância. Exatamente. Coisas que eu comia, né, que minha mãe fazia de lanche para mim. Então essas coisas realmente tem um fundo muito mais emocional do que a gente pensa. E uma coisa que nós temos que observar, isso exige muita atenção sua no dia a dia. O que é uma epidemia hoje? O comer distraído. E, infelizmente, isso está começando nas gerações atuais, desde a infância. O que é o comer distraído? Quando você está sozinho ou acompanhado, é comer vendo o celular, olhando e tal, mastigando, resolvendo problemas, muitas vezes, e comer vendo TV. Isso está sendo uma ferramenta para muitos pais fazerem com que a criança coma o prato todo. Põe o celular, põe o tablet perto, a criança vai se distraindo, vai comendo e aquilo fica mais ágil. Só que isso gera um comportamento distraído que uma hora essa conta vai fechar. E assim, ou não vai fechar, né? E temos uma outra situação também que se chama ambiente obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? Eu não conhecia essa expressão, essa palavra, né? Até a gente estudar. Fala aí o que é ambiente obesogênico. A definição que a gente trouxe aqui é o seguinte: são os ambientes que promovem ou facilitam as escolhas alimentares, que não são saudáveis, e comportamentos sedentários das pessoas, que dificultam a adoção e a manutenção de hábito alimentar saudável e a prática de atividade física. Exatamente. Né? Então é um ambiente que vai dificultar você encontrar um bom caminho na alimentação e na prática da atividade física, né? E isso seria isso? Não, peguei a cola, né? Então, isso é muito comum. Então, tem um ambiente que promove com a oferta de alimentos mais engordativos e tem um ambiente que promove isso também pela ausência de alimentos bacanas, alimentos que sejam melhores, porque às vezes a pessoa não está nem no estado de fome emocional, mas por conta de uma questão de organização durante a semana ou desorganização e não conseguiu se organizar para comer bem, isso é o tema da próxima aula, ela acaba não tendo acesso a alimentos mais saudáveis. Vou dar um exemplo meu. Se eu não me organizar muito bem durante a semana, e nem o Wallace, os locais que a gente trabalha não são perto de sacolão. Não são perto de locais saudáveis para comer. O teu até mas o meu não. Então não dá para eu sair ali rapidinho e pegar alguma coisa para comer. Então às vezes eu não tô nem com vontade de comer alguma coisa que engorda. Mas, que engorda não existe alimento que engorda e alimento que emagrece. Não existe isso. Existe quantidade que engorda e quantidade que leva à perda de peso. Bom saber essa diferença. Não existe alimento ruim ou bom. Existe a quantidade e os excessos. Então, se eu não me organizar, vai dar ruim. Vai ficar mais difícil por causa da oferta que tem ao seu redor, né? Eu já passei por isso em shopping.
Eu cheguei em shopping, aí tipo, bateu uma vontade de comer, já tava um tempo lá, aí fui procurar, era hambúrguer, batata frita, no outro era pizza, no outro era fritura. Eu falei, cara, não tem uma comida mais leve, uma coisa melhor para eu comer. Saudável, é só exatamente. Alimento, sabe, ultraprocessado, alimento frito, né? Então gera uma dificuldade. Então é desse tipo de ambiente que a gente está falando, de um ambiente que dificulta você fazer melhores escolhas, né? Exatamente. E a pessoa fica meio presa, ela acaba refém e tem que saber escolher dentro daquela oferta. Então o que seria esse ambiente alimentar, que às vezes é um deserto alimentar? É a ausência de sacolão próximo, é o fato de nós usarmos hoje em dia muito carro e transporte público, até com criança. Quando era criança eu andava mais a pé sozinha, brincava mais e tal. E hoje eu vejo que meu filho não tem tanta oportunidade para fazer isso. E teu filho, ou então alguma criança que você conhece também. Uso de eletrônicos e delivery. Então, o ritual de ir comprar um alimento, fazer o alimento, servir, lavar a louça, ele ficou cada vez mais raro, né? Mais raro de acontecer, e a facilidade e o preço depois da pandemia de deliveries e deliveries diversos, aquele vermelhinho aí que você sabe qual é. Aplicativo para poder pedir comida, né? A ideia é facilitar a sua vida. Então você chega cansado, você não está a fim de preparar um alimento, já está prontinho lá para você numa imagem maravilhosa que você vai achar que é maravilhoso para você, vai te deixar com aquela vontade e você vai pedir. Aí você pede uma vez, depois você pede outra vez, depois aí vem do dia promoção, você tá cansado. Vem o cupom. Exato, aí tu vai nessa, vai quando você vê, você tá no hábito, né? Como a Amanda falou, o ser humano, a gente se acostuma com qualquer coisa. Sim. Nesse momento tem gente morando lá no Alasca. Verdade. A pessoa se acostuma a morar com menos 40 graus, né? Enquanto a gente tá aqui e não suportaria isso, mas a gente se acostuma a viver em qualquer condição. Então a pessoa se acostuma a comer desse jeito e depois, para poder reverter, é mais difícil, né? Exatamente. Tem algumas situações que acontecem, por exemplo, com quem mora em São Paulo, então com alguns pacientes meus também, que é a questão da poluição e da violência que às vezes impede uma atividade física na rua, por exemplo, ou sair num determinado horário para ir à academia porque fica mais perigoso. Isso influencia a pessoa não ter tanta oferta para fazer exercício com facilidade e aumenta esse estado de ansiedade, porque a atividade física é uma coisa que baixa a ansiedade. E tem também a questão da influência da família, influência do parceiro ou da parceira, influência dos filhos. Às vezes o filho, não gosta de verdura e tal. Quando vê a família, ao invés de estar fazendo um movimento de incluir mais vegetais no dia a dia, ela se rende ao hábito de quem não tem tanta vontade de comer saudável. O comer distraído, que ele já falou. E tem algumas situações que tem muito a ver com o paciente. Uma delas é o histórico do paciente. Então, assim... Cada pessoa... É um mundo, né? Cada pessoa é única. Por isso que você falou no início, a ideia é que haja um plano alimentar, né? Um trabalho a ser feito com cada pessoa de forma única. Exatamente. E é por isso que o atendimento ele é individual para cada pessoa, né? Com certeza. Porque cada pessoa que passa por você faz um plano alimentar específico com as necessidades da pessoa. Não dá pra gente chegar e querer falar assim, pô, cara... Tu deu uma emagrecida, deu uma secada, me passa a tua dieta aí também. Não, isso é uma furada, né? É uma furada e assim, por isso que consultas com um bom profissional de saúde costumam ser mais demoradas, porque a gente procura pegar essas informações. Com um bom profissional de saúde. Tem uma galera que já tá com a receita pronta, entrou, o que é? Quantos anos? Toma aqui a dieta, vai embora. Não, mas aí a tia Amanda não é assim, não. Por isso que eu coloquei negrito, o bom profissional. O bom profissional. Tá vendo? O que mais? Então... O que tem a ver com o paciente? Histórico de doença. Se passou por uma doença grave, como câncer, que deu enjoo e aquilo ali, às vezes, deixa a pessoa com uma aversão a certos alimentos. A rotina do dia a dia, quem não se organiza, que é o tema da próxima aula. A gente vai falar sobre organização alimentar.
Quem não se organiza tem mais dificuldade de lidar com a fome emocional, porque acaba ficando disponível o que é mais fácil e se rende àquela emoção do momento. Fica à mercê. Fica à mercê. Questão de finanças. E uma questão muito importante é da infância. Então o Wallace, ele começou aqui lembrando logo da infância dele. Eu lembro. Da mãe dele, do que ele de vez em quando fala dos lanchinhos da mãe dele, do que ela fazia. A gente estudou na mesma escola, né? A gente se conhece há muito tempo. Pô, cara, não, rapidão. O joelho do Iguaçu. Não, o joelho do lugar onde a gente estudava. Pô, eu me lembro quando eu tava com meu irmão e os primos jogando videogame, era certo. Minha mãe fazia um misto quente com um achocolatado geladinho. Pô, isso fez parte da minha infância. Tanto que no outro dia, e hoje é difícil de ver, né? Eu vi um negócio daquele que usa pra fazer misto quente no fogão, que a gente botava na boca. Você ficou com vontade de comprar. Eu olhei e naturalmente me remeteu à infância. Porque é diferente da misteira. Diferente daquela misteira que hoje em dia a gente fecha, deixa lá, apitou, você tira. Exatamente. Não, era aquela que você botava, tinha um cabozinho longo assim, ó, você botava na boca do fogão, depois virava o outro lado, abria pra ver. Exatamente. Então, assim, só de olhar para aquele utensílio da cozinha, eu já, me remeteu à infância. Então, tem muito a ver. A gente traz lembranças afetivas e a gente traz sensações de certos alimentos, né? Eles remetem a gente para o emocional. Ele remete a gente, tem uma relação de afeto nessa parte. E não é só afeto. Por exemplo, tem pessoas que têm hábito de comer mingau à noite porque lembra da infância. Tem um determinado bolinho que se chama bolinho da vovó. Mas existe uma relação que tem entrelinhas aqui e que quem lida com criança tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso vai fazer conexão total com a forma que você lida com a fome emocional lá na frente, que é como a relação com o alimento foi encarada na sua infância. Então, assim, você só pode comer a sobremesa se você comer o prato todo. O doce, ele vira uma recompensa. Ou uma situação de escassez na família. Eu já peguei paciente com esse quadro, que teve uma escassez na infância e quando teve oportunidade financeira, comprou aquele alimento que a família tinha dificuldade financeira. Então, come muito daquele alimento. Tem pessoas que são assim com brinquedos, com objetos, com dar coisas para o filho. É verdade. Ou usar a comida como mecanismo de recompensa, como a sobremesa, ou restrição. Tipo, você não vai poder comer a sobremesa se não comer a verdura. Se você fizer isso, você vai comer só salada no almoço, hein? Então a pessoa começa a criar aversões ou usar uma coisa para poder ser um gatilho emocional para se sentir melhor. Interessante, né? Assim. Então, assim, quando algum determinado alimento, isso pode ser até com alimento simples, como o pão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de comer pouco pão. Então, ou chocolate. Quando a gente vai ver lá na infância, aquilo remete a uma lembrança boa na infância. Então, a pessoa, quando quer se sentir melhor emocionalmente, ela come um pão atrás do outro. Então, é interessante que a gente faça essas desconexões. Isso dá um certo trabalho, mas isso resolve. Para quem estiver assistindo a gente ali, é bom a gente saber, né? Qual é o alimento que mais vem na sua cabeça quando você lembra da infância ou traz uma lembrança afetiva para você. Para mim era o misto quente com o achocolatado geladinho. Para mim era o angu da minha avó. Aí, viu? E a vitamina de uma avó era o angu, da outra era a vitamina que ela fazia pro meu avô, que eu sempre roubava. Cara, coitado do seu avô. Pois é. Então, e uma questão também é a proibição. Proibir alguém, uma criança, de comer determinado alimento como punição. Quando a pessoa cresce, tem uma raiva interior ali que na hora da ura ali, da larica, ela quer comer só aquele alimento. Ela desconta com força, né? Ela desconta. Então, nós fizemos um desenho aqui, acredito que dá pra ver. Bonitinho. Que bonitinho. Como é que esse mecanismo de recompensa, que a gente chama, que é o sistema de hábito recompensa. A gente tem uma aula sobre hábitos que vale a pena você ver, porque
é como se fosse isso daqui, só que aqui nós estamos colocando em relação à alimentação. Então a pessoa passa por uma determinada situação. Aqui eu botei 2 pessoas conversando, brigando e tal. Aquilo vai gerar, uma situação vai gerar um pensamento. Esse pensamento aqui, que pode ser um pensamento de angústia, um pensamento ruim, vai gerar um sentimento, que pode ser uma ansiedade, pode ser uma emoção ruim, que vai gerar uma ação, um hábito, que é comer. A vontade do sorvete. A vontade do sorvete, o que for. Aqui eu desenho sorvete que fica mais fácil para ver. Mas é isso, você passou por uma situação que é o que a gente chama de gatilho. Essa situação vai gerar um pensamento, que é aquela mal-estar, que gera um sentimento, que vai gerar um comportamento. Então, todas as vezes que você passar por uma situação desafiadora, se você não cortar esse mecanismo aqui, de quando você não está bem, comer, começa a gerar o aumento do peso. E aqui tem mais uma setinha, que é a frustração, porque a pessoa fica frustrada, fica se culpando, fica se sentindo mal. Então, é preciso entender o que é o gatilho e qual a recompensa que você está adotando, para a gente trabalhar em cima dessa seta aqui e dessa seta aqui. Acho que deu para entender, né? Nota, por favor, para o desenho, se facilitou a sua vida e o entendimento. Eu achei ótimo. Ai, que bom. Foi muito bom. Deu para entender, então. Então, aí depende. A gente está conversando aqui, né? A Amanda citou vários exemplos de situações. Só que essas situações, como a gente está vendo aqui, elas estão ligadas a uma fome emocional. A gente sente alguma coisa, pensa alguma coisa e naturalmente a gente vai buscar o alimento. Agora, o que pode gerar essa fome emocional? Ali no início, ali, ó. As situações. As situações que podem gerar. Vamos trazer alguns exemplos aqui para você buscar entender aí no seu dia a dia se você passa por isso. Primeira delas, estresse. Você passa por estresse? Não, né? Sua vida é maravilhosa, assim como a nossa também, né? A gente não passa por estresse durante a vida. Ninguém passa por isso hoje em dia. É raro o ser humano que vive estressado. Eu acordei 4 horas da manhã hoje. Foi abrir a academia. Pois é. Então, estresse é um dos gatilhos que pode levar a essa fome emocional. Ansiedade, quando você está muito ansioso por alguma coisa que vai acontecer ou algo que depende de você, isso também dispara uma fome emocional. O tédio, quando você está sem fazer nada, sabe aquele dia que você já passou os 300 filmes no Netflix e não apertou o botão para assistir nenhum? Você está entediado, rodando ali, aí você olha, abre a geladeira, tem lá um potinho, né, de alguma coisa, você vai, pega a colherzinha, doce de leite. Doce de leite, sorvete, a pessoa vai. Então o tédio também pode gerar uma frustração que você não está ali fazendo nada, não está se sentindo útil ou produtivo, você vai buscar um alimento por causa disso. Alterações no humor, então, às vezes você está de boa, alguém falou com você, te pediu alguma coisa, isso mexeu com você, te irritou, chegou um boleto embaixo da porta que você não estava esperando. Né? Isso mexeu aí com o teu bolso, isso também gera uma alteração de humor. Perdão, isso não é só alimento engordativo não, tá? Isso pode ser um café com adoçante. A minha criptonita é o café. Só que eu já tive gastrite e café demais agita. Então, assim, se todas as vezes que eu me estressar e que eu for lidar com uma emoção, eu for tomar café, eu não vou poder me estressar à noite, porque senão eu não durmo. Então, para outras pessoas é bebida. Exato. Para outras pessoas é droga. Então é uma fome emocional, é uma ausência de alguma coisa. Tem que ver qual o buraco que você está tapando aí quando você está buscando alimento ou qualquer outra coisa, né? Um outro motivo também que gera fome emocional são as recompensas. Tem gente que faz o seguinte, ó, se eu conseguir tal coisa, eu vou me dar como recompensa comer aquilo que eu gosto muito, mesmo que não seja tão legal assim para a saúde, se eu estiver acima do peso e tudo mais. Se a gente for reparar, nesse quesito da recompensa, não só a recompensa, mas o ser humano em si, geralmente ele usa a comida para comemorar algo,
para reunir pessoas. Pensa bem, todas as vezes que a sua família esteve reunida, você esteve reunido com os amigos também, a gente bota alguma coisa para poder comer. Então, a comida, ela está inserida dentro de um contexto histórico e cultural de todos nós. Exato. Né? Então, a gente está junto com outras pessoas, naturalmente alguém traz alguma coisa ou prepara algo para a gente comer, porque isso ajuda a socializar. Então, a comida também faz parte desse tipo de ambiente. Se você está sempre socializando, se você é dessas pessoas que gostam de estar sempre com outros, tem que tomar cuidado, porque às vezes você está ali beliscando demais e trazendo alimentos como um motivo para poder também socializar. E tem uma situação que eu estou lembrando aqui, você falando, o Wallace está falando de situações do momento. O tédio, a socialização e tal, mas tem situações que elas estão mais profundas. Problemas não resolvidos. Aquela conversa, eu falo que é o elefante branco que está na sala, que você precisa ter com seu marido, com sua filha ou com seu filho, você não está tendo. Isso vira um problema mal resolvido que vai gerar uma angústia que vai ser um ciclo. Um relacionamento, um problema no trabalho que não está sendo resolvido se tornou um estresse constante. E isso tudo gera esse looping aqui. E quanto mais tempo você leva postergando a resolução disso, ou essa conversa difícil que você precisa ter, uma hora teu organismo vai berrar. Às vezes foi uma opinião que alguém deu sobre o seu corpo ou o seu aspecto que influenciou na forma como você passou a não querer comer um alimento ou comer demais um outro alimento. Então, olha só, tem coisas que às vezes estão ali nas nossas relações, estão mais profundas do que a gente imagina. Às vezes uma opinião que você ouviu na sua infância, você tem, sei lá, você tá sempre barrigudinho. E você já... Não fala isso pra criança, não, gente. Você já recebe aquilo, interpreta de uma forma negativa e você depois acaba evitando certos alimentos. Tem pessoas que até passam por distúrbios, né? Alimentares, anorexia ou casos parecidos. Porque uma opinião, sabe, algo que alguém passou para ela em algum momento, ela internalizou aquela opinião, aquilo gerou um retrato que ela tem de si mesma, e isso influencia no hábito alimentar dela. Sabe uma coisa muito importante que eu lembrei aqui agora? Não saber dizer não. Isso envolve também no ato de socialização. Tem pessoas que vão para evento e às vezes comem salgadinho sem nem pensar, vão comendo. Ou então chegou na casa de uma pessoa, a pessoa oferece bolo, ela nem tá com vontade de comer assim, mas ela não sabe dizer não. E isso... Se ela não diz não para coisas simples, ela não está sabendo dizer não também para outras coisas. Isso pode se tornar um mecanismo de fome emocional depois. Observa se quando você está muito motivado para poder ter saúde e tal, se quando chega final de ano, vira uma dificuldade muito grande para você ir num evento e recusar a comida. Isso é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando antes de estar na situação. Se você tem um nutricionista, um terapeuta e quiser trabalhar isso, a gente também está aqui para te ajudar. A aula também está falando sobre isso, porque são coisas que a gente precisa observar. Senão, a pessoa ganha peso em ciclos. Ela perde quando chega perto de São João, perto de Dia das Mães, perto de Páscoa e perto do final do ano, ela acaba reganhando esse peso. Por quê? Porque se acostuma a não dizer não ou comer por comer. Isso, muito bem lembrado. Faz sentido para você tudo isso que a gente está falando até aqui? Os exemplos, você se identificou com algum desses exemplos? Se você quiser, deixa no comentário aí para a gente saber. Vai ser bem legal ouvir tua opinião. E se você estiver gostando desse conteúdo aqui, clica aí no botãozinho de compartilhar, tem uma setinha, já manda lá no grupo da família para quem tem dificuldade ou para quem deveria saber sobre esse assunto de fome emocional e como que ele pode impactar a tua vida. Bom, a gente falou de alguns aqui, mas ainda tem mais exemplos, tá? A solidão, por exemplo, é algo que impacta profundamente também no hábito alimentar das pessoas, né? A pessoa se sente sozinha, muitas vezes ela vai descontar, vai tentar tapar esse buraco emocional comendo, e às vezes até comendo demais, né? Os hábitos, como a gente estava falando antes, né? Os hábitos que a gente tem no dia a dia podem também, a gente deu o exemplo de vários aqui, né?
transtornos psicológicos, como eu até dei o exemplo de uma opinião ou algo que você passou na sua vida, que gerou ali em você uma forma mais cristalizada de pensamento e vai influenciar também no hábito de você se alimentar. Exato. O Wallace falou de uma pesquisa no início da aula sobre depressão, mulheres e essa fome emocional. A relação com a obesidade, né? Dentro desses transtornos, além dos diretamente ligados à alimentação em si, que é a anorexia, bulimia, a ortorexia, que é o culto ao físico, a própria depressão e a ansiedade, quando elas estão de uma forma mais grave, se ela não for tratada, isso vai impactar na forma que você se alimenta. Eu já tive crises profundas de depressão e que me impactaram de formas diferentes em 2 momentos. No primeiro momento, eu perdi 10 quilos. E eu fiquei com 46 quilos, eu fiquei muito magra. E num segundo momento, eu ganhei 10 quilos. Caraca. Pois é. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que tomar cuidado com o meu hábito alimentar, mas eu tenho que tomar cuidado com a minha saúde mental, para que eu não fique oscilando nessas crises. Por que na primeira vez eu perdi? Porque eu comecei a ter um transtorno gástrico, que me fazia isso tudo por conta da questão emocional. Muitas pessoas têm gastrite, eu tive algo parecido, mas no fígado, uma espécie de inflamação que me gerava mal-estar o tempo todo e eu comecei a não querer comer, mas isso estava ligado à depressão. Num segundo momento, eu estava muito indisposta para fazer atividade física. Quem já passou por crise grave sabe que fica com o corpo dolorido, você tem muita sonolência. Então, a falta, eu sempre fiz atividade física a vida inteira, a falta de atividade física influencia bastante. Influenciou no ganho de peso. E por que eu tô te falando isso? Porque se você passa por depressão, por ansiedade, é importante que você busque terapia para tratar essa questão da fome emocional. Não adianta você só tratar da fome emocional se você precisa, às vezes, de uma medicação, de um cuidado psiquiátrico. E tá tudo bem. A ciência tá aí para isso, para te ajudar. A gente tá aqui para desmistificar. A gente se abre e fala das nossas situações para mostrar que é possível, mas exige um esforço, exige procurar ajuda médica. Então, um dos gatilhos dentro dessa área de transtornos que o Wallace está falando é justamente depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, transtorno bipolar, que aí tem euforia, tem a questão da depressão também. Então, a pessoa precisa identificar e tratar a base. Pois é, olha quantos gatilhos que a gente falou aqui, né? Comentei também sobre as comemorações que a gente faz com as pessoas, a gente falou sobre solidão, a gente falou sobre tédio, quanta coisa que pode disparar a nossa fome emocional, né? Isso. E até das memórias, né? As memórias afetivas. Pô, pensa só na seguinte situação, a minha mãe já faleceu há alguns anos. Eu já comentei aqui, né, que eu gostava muito quando ela fazia ali o misto quente e o achocolatado para mim. Imagina se eu não tivesse consciência disso e buscasse comer o misto quente ou o achocolatado como uma forma de lembrar da minha mãe. Por conta da saudade. Por conta da saudade. Então, quando eu me vê, eu tô ali comendo o misto quente, o achocolatado e nem tô me dando conta que é porque eu tô com saudade da minha mãe. Então, é só um exemplo para a gente ver como as memórias afetivas, né, esse sistema de recompensa que a gente mesmo se coloca, o tédio, a solidão, são inúmeras formas que podem disparar a nossa compulsão alimentar e fazer com que a gente tenha essa chamada fome emocional. Exatamente. Então, qual é a tua fome emocional? Você já parou para pensar sobre isso? Por que você, às vezes, está buscando o alimento sem necessidade ou sem estar com fome? Por que você está buscando esse alimento? O que você está tentando tapar com isso, né? Exatamente. É bom a gente olhar para essas coisas, porque tem muita gente que passa pelos problemas da obesidade porque tem uma questão emocional, de fundo emocional, ou traumática, psicológica, que afeta aquela pessoa e mexe com o hábito dela de comer. Exatamente. E a obesidade, ela
deve ser tratada, porque é assim, ela já é considerada uma doença crônica. Então, não é sem vergonhice, a pessoa, sem vergonha, aumenta o peso. Não, não é isso. Tem uma questão, é uma condição multifatorial, que é o que? Tem vários fatores envolvidos, super complexo, e que se a pessoa não vai tratando as bases e não leva a alimentação para a vida como estilo de vida, aprendendo a comer bem, eu falo para os meus pacientes, a dar seus pulos e tá tudo bem, mas voltando, fazendo de uma alimentação saudável, estilo de vida, assim como atividade física, como dormir bem, tratar o estilo de vida, ela pode levar, que é o que a gente propõe aqui no Bora Rejuvenescer, ela pode reganhar o peso depois, isso é muito comum. Por isso que a gente traz o não óbvio quando a gente está falando de ganhar e perder peso. Não tem, é o que eu falei, não tem alimento bom e alimento ruim. Tem muita gente vendendo coisa errada na internet, protocolo disso, protocolo daquilo, e que funciona temporariamente e depois a pessoa aumenta o peso tudo de novo. Então, trate-se bem, como um indivíduo único que você é. Você é uma pessoa especial, única, e você precisa se tratar com cuidado, com carinho, buscar boas pessoas que vão te ajudar nesse processo. É isso, falou disso, doutora. Então, chegando aqui na parte que a gente gosta, né? Como é que a gente trata essa bagaça da fome emocional? Gostei do bagaço. Pois é, porque assim, a gente quer tratar, né? Queremos entender como fazer. A gente precisa saber lidar com isso. Exato. Né? Tem algumas sugestões práticas que a gente sempre gosta de trazer no final das nossas aulas para que você possa pensar isso, dá para adaptar para o teu dia, porque são coisas que muitas vezes nós já fizemos no nosso e deu certo. E deu certo e funciona com paciente, funciona com pessoas que acompanham a gente, então nós seremos incansáveis aqui até ficar de cabelo branquinho para poder te ajudar a viver mais e melhor. Já tá saindo já, né? Não é até ficar, não. Tá ficando, né? Opa, aí, ó, os bastidores, o anel agarra no cabelo. Mas vamos lá. Aqui são estratégias que dá para você fazer em casa, são estratégias que são trabalhadas em consultório também. Então, a primeira coisa muitas vezes há uma dificuldade de identificar qual é esse gatilho aqui. Então, qual o exercício que é bom? É fazer um diário alimentar. Um diário alimentar sem julgamento, em que você vai anotar, desde a hora que você acordou até a hora que você dormiu, tudo que você comeu ao longo do dia. E se você está passando por um quadro de fome emocional, você vai anotar ali tudo que você comeu naquele momento. Eu comi uma caixa de chocolate, depois eu comi lá 2 copinhos de feijão, aí depois eu fui lá e comi todas as frutas, porque eu tava me sentindo tão culpado de estar comendo só besteira, que eu decidi comer fruta, mas aí eu comi uma caixa de caqui, anota tudo. Você vai colocar com quem que você estava e o que você sentiu. Por quê? Porque tem situações de fome emocional, vou dar o exemplo do Netflix. Tá lá com o namorado, com o marido e tal, e na hora que vê tá comendo pipoca, não sei o quê, e você observa que quando você tá com essa determinada pessoa, ambiente alimentar, você come mais. Aquilo te chama a comer mais. Mas você sentiu prazer, você sentiu culpa, ou quando você tá sozinho, preocupado, aí você viu que comeu muito e você sentiu vergonha. É importante que você entenda o que você está sentindo, para poder tratar a base, não é para você se julgar. Então, o primeiro ponto é fazer um diário alimentar. Anotando o que você está comendo e como é que você está se sentindo. Isso, né? Anota essa parte aí da nossa aula para você fazer com você em casa. Botar 3 coluninhas, uma com o horário, uma com o alimento e outra com a emoção. Né? E se estava acompanhado ou não. São essas 4 coluninhas. Aí fica a dica, baita dica. Com isso aí você já vai ter clareza sobre o que está acontecendo. Né? E qual é o ideal? Que você faça 2 dias durante a semana, incluindo um desses que aconteceu uma situação de compulsão, e um dia no final de semana,
Porque ele vai te ajudar em outros aspectos também, não só da fome emocional, mas para você ver como trabalhar a questão da sua alimentação. Uma outra dica legal é o seguinte, você refletir quando você for fazer a sua alimentação, você comer qualquer coisa, você refletir se você está comendo porque você está com fome, a fome física que a gente falou no início aqui da aula, ou se pode ser uma vontade de fome emocional. Isso. Aí tem uma técnica para isso que é muito complexa, você vai ter que fazer a raiz quadrada de algum número gigante para poder chegar nela, que é só fazer o seguinte, espera 15 minutinhos quando bater a fome para você ter certeza se realmente é fome emocional ou se é fome do corpo pedindo alimento. Exatamente. Não tem nada de complexo, tá? Eu tava brincando. Espera um tempo de 10 a 15 minutos para você ter certeza se aquela vontade de comer que bateu, se é realmente porque o corpo está pedindo alimento ou se porque você está com alguma preocupação, algum estresse, alguma ansiedade. Ou seja, você vai conseguir ter a certeza se é fome física ou fome emocional. Exatamente. Então, dá um tempinho quando bater a fome para você ter certeza disso, vai te ajudar. E por quê? Porque quando tem esse gatilho aqui, ó, esse conjunto de gatilho, quando você chega nessa curva, ela vai fazer assim, ó. Vai vir o gatilho, aí vai vir a vontade. Ela vai subindo, vai chegar nessa culminância aqui, que é normalmente quando você quer ir lá comer. Aí depois ela vai cair. Só que ela vai cair nesse tempo de 10 a 15 minutos. Se você comer nessa culminância aqui, você vai comer o que você vê pela frente. Se você esperar, a tendência é você comer menos. E o que você deve fazer nesse meio tempo? Observar se é fome física, se for você tem que comer. Se for só uma vontade de comer um chocolate, mas não é em quantidade, vai comer teu chocolate, vai ser feliz e tá tudo bem. Agora, se você vê que é aquela coisa que tá te dando uma ansiedade, uma compulsão para você ir mastigando, tenta se perguntar, eu tô com fome de quê? Tá faltando distração na minha vida? Vou caçar nesses 15 minutos um vídeo na internet para eu poder ver, para rir e tal, um meme, eu sou a rainha do meme, ele sabe. Os titãs já perguntavam, né? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Exato. De apoio. Liga para alguém nessa hora, manda um WhatsApp, se desabafa com quem você está perto, fala, nossa, tá me dando uma vontade de alguma coisa, vamos conversar, vamos se distrair. Se for uma fome, de autocuidado, às vezes a gente está passando por um período, a pessoa está passando por um período que ela não está se cuidando. Então o corpo, ele quer atender aquela demanda de alguma forma. Então, às vezes, o que você precisa fazer é se colocar mais na agenda, na sua própria agenda. Ou simplesmente você está precisando lidar com o sentimento. O elefante branco que está na tua sala e você não está lidando. Uma sugestão que nós damos é você escrever sobre isso. Deu essa vontade de comer, pega um caderno e escreve o que você está sentindo. Deu vontade de chorar, chora. Aceita o sentimento, o famoso aceita que dói menos. Às vezes é melhor, ao invés de você brigar ou descontar na comida, você lidar com aquele sentimento, com aquela frustração. E esse pico, ele vai passar. E pode ser que, num primeiro momento, você seja vitorioso nesse pico. Num segundo momento, você acabe cedendo e tá tudo bem. É um processo, é um tratamento, é uma jornada para aprender a lidar e tá tudo bem. O primeiro processo que acontece nesse caminho que a gente está falando aqui é você começar a ter clareza sobre o que está acontecendo. Então, essa aula aqui já é para poder deixar aí alguns estalos na sua mente, né, no seu olhar, para aquilo que você está fazendo, por que você está fazendo aquilo. Isso já é o primeiro passo. É lógico que a gente de vez em quando vai dar uma escorregada, vai comer uma coisa que não devia e tal, mas já ficando consciente disso, você já está dando o primeiro passo. Agora, para dar os passos seguintes, aí depende também da tua força de vontade, da tua busca, da tua procura para entender esse processo que acontece com você e acontece com todo mundo. Exatamente. Uma outra coisa também que é interessante da gente colocar como uma sugestão é reparar naquilo que você está comendo. E aí, vou passar uma ideia muito simples. Aquilo que você está comendo, você está descascando ou você está desembalando? Porque se a gente der prioridade para os alimentos que são ultraprocessados, geralmente eles vêm em embalagens.
Então você está abrindo para comer os alimentos ou você está descascando, que geralmente remete aos alimentos in natura, os alimentos mais naturais. Então a prioridade é que você possa dar preferência para os alimentos mais naturais. Então no todo, naquilo que você come, quando você se alimenta, você descasca mais ou você desembala mais? Fica essa dica aí para você pensar e fazer um balanço. Pô, eu acho que eu tô abrindo muito biscoito, tô abrindo muito produto só para botar no micro-ondas porque é a refeição rápida. Tô recebendo muita visita do motoboy aqui em casa, trazendo alimentos para eu desembalar e tô usando pouco os alimentos que eu tenho que descascar e manusear para poder fazer uma refeição. Então isso já é uma baita dica para você ver se você está se alimentando com muita coisa que é ultraprocessada, que não é tão bacana, ou coisas mais naturais. E esse ultraprocessado, o que é? São alimentos industrializados. Alimentos muito industrializados, como biscoito, como a própria barra de cereal, que às vezes pensa que é muito saudável, e não é, dependendo dos ingredientes. São alimentos em que você vê que tem mais ingredientes químicos, quando você olha nos ingredientes lá no rótulo, do que ingredientes naturais. Uma outra coisa é você planejar e se organizar para comer. Isso vai ser o tema da nossa próxima aula. Se você se planeja, se organiza, faz lista e compra, dificilmente você vai ter em casa alimentos que podem não te fazer bem ou que vão te dar muita vontade de comer nesse momento que você está lidando com esse processo. Então, se planeja, se organiza, faz suas refeições, porque isso vai te motivar a ter uma vida mais saudável também. E quando nós nos sentimos motivados para levar um estilo de vida mais saudável, a tendência para ceder, tudo é questão emocional. Se você está gerando emoções melhores, você dificilmente vai cair nesse ciclo. Se você não está gerando emoções boas para você e está se desorganizando, você provavelmente vai entrar nesse ciclo. Então, uma forma de lidar com isso também é se planejando, se organizando. A habilidade do futuro é a gestão emocional, gente. A gente precisa cada vez mais prestar atenção nisso, porque é uma habilidade fundamental para qualquer área da vida, seja no trabalho, na relação familiar, na relação com os alimentos, na criação de rotinas e hábitos. E aproveitando isso que você está falando, né, de se planejar, de se organizar, que vai ser tema da outra aula, uma coisa que a gente já pega carona nisso é você criar o hábito de ter rotinas para poder comer na hora que você precisa comer, levar os alimentos que você precisa levar. A Amanda deu o exemplo aqui dos lugares que são desertos alimentares. Então, às vezes, você passa por lugares, seja no seu trabalho, seja no deslocamento, muito tempo dentro do transporte, que não tem a oferta de alimentos legais para você. São só alimentos processados, alimentos que têm muitos produtos químicos, então você fica sem opções. Criar uma rotina de preparar o seu alimento, de poder levar o que você precisa comer durante o dia, de pensar como é que vai ser a sua rotina e você... Pô, cara, hoje em dia é tão simples de você comprar uma bolsinha térmica, você comprar um potinho, levar o alimento que você precisa durante o dia para não ficar à mercê do que está disponível em qualquer lugar, porque se você está passando aí pela rodoviária, muito tempo dentro do transporte público, vai ter lá coxinha, salgadinho, sabe? São os alimentos... pão de queijo com cheiro característico que não é de Minas. Cheiro de chulé. Chulé. Quando não é pão de queijo, tem cheiro de chulé. Concorda? É isso. É isso. É isso. E dentro disso tem o que ele te chama de mindful eating. Ele falou, essas expressões em inglês, a brasileira tudo aqui. Então, o que é isso? É você ter atenção plena na hora que está comendo. Evitar comer com o celular, evitar comer rápido, procura mastigar mais devagar, que isso também vai te dar mais saciedade. E vai te dar mais sensação de satisfação. Presta atenção em todo o processo. Você vai fazer comida, presta atenção. Você vai sentar para comer... Às vezes, quando tem criança perto, põe um prato bonitinho da criança e tal, e na hora de comer, tá comendo em pé na cozinha. Não faz isso com você. Põe um prato bonitinho, enfeita a mesa. A gente, muitas vezes, isso foi um aprendizado, porque a vida inteira, nós
moramos ou trabalhamos um pouco longe da onde a gente morava longe, e hoje isso ainda acontece distante do nosso trabalho. Isso acaba predispondo com que a hora da refeição seja muito rápida. Então, pouco a pouco foi sendo criado o hábito de ou acordar um pouco mais cedo para botar a mesa, né? Ou enfeitar a mesa, e isso mesmo comendo sozinho, porque o uso de eletrônicos, as facilidades, isso está deixando o processo de comer, que é uma coisa de cultura, a gente estuda isso na nutrição, um pouco de lado. Então, se você tem filhos, faz a mesa e come junto com eles. Se eles já foram para a escola e você prefere comer sozinho depois, enfeita a mesa, não come com pressa não. Isso é importante para esse processo de lidar com o comer emocional. Legal esse hábito, né? Eu acrescentaria o uso do telefone de você abolir na hora que você está comendo. Né? Porque é realmente uma distração. Às vezes até você se reúne com a família, mas está cada um lá no seu celular. Então, assim, faz um pacto aí com a galera de casa, né? Você mesmo tenta adotar esse hábito. Pô, cara, durante a refeição... Não usar o celular. Vou me afastar um pouquinho, vou deixar de lado ali, virado para baixo, sabe? Para não ter notificação também chamando a minha atenção. E focar na alimentação, sabe? Sim. De você perceber o sabor. Pô, Deus com tanto cuidado fez a gente ter a papila gustativa, né? Da gente poder aproveitar o sabor dos alimentos. Então, poxa, é tão bacana você poder, às vezes, pegar um alimento gostoso. A gente uma vez, vou contar uma aqui, uma vez a gente estava em Minas, fomos tomar um sorvete, às vezes, numa cafeteria. Aí eu me lembro disso. A moça estava sentada assim... Uma psicóloga, a gente não conhecia, não. Aí a gente tomando sorvete, a gente tem esse hábito, né? De pegar, às vezes, algum alimento gostoso. A gente fecha o olhinho assim... Mas em silêncio, ele na vibe dele, eu na minha, sem combinar. A gente aproveita, né? Eu aprendo muito com ela essa questão dos alimentos e tal. Então, tem coisas novas que a gente vai experimentando e dá tanto prazer provar certos tipos de alimentos, né? E, pô, às vezes a gente para num lugar para poder... Tá uma tarde tão bonita, sabe? Você botou um café, tem uma pessoa bacana para você conversar e você tá ali com a cara no telefone. Aí a gente parou nesse dia, né? Pegando sorvete assim, a gente viajando literalmente no sabor do sorvete. Conversar. Aí daqui a pouco a moça olhou assim pra gente. O que ela falou mesmo? Vocês estão fazendo mindfulness. Vocês estão fazendo um mindfulness com a comida que eu ensino para meus pacientes ou algo assim, né? Aí ela falou vocês estão que de parabéns. Eu sou psicóloga, eu ensino mindfulness e tal. E vocês estão aí fazendo aí o mindful eating. Você falou ali agora. Né? Exatamente. Aproveitando o alimento. Então é bom tirar um pouco da distração, sabe? Aproveitar o momento. Às vezes você está num lugar tão bacana, né? Se alimentando ali, pô, vendo uma paisagem única, né? Que uma pintura da natureza que daqui a pouco não vai estar mais ali. E você está com a cara na tela, sabe? Sem prestar atenção no que deveria. Vale a pena, sabe, reservar esse momentozinho para ficar offline. Para ficar offline e também desligar isso aqui um pouco. Isso é um exercício. Tem uma imagem que às vezes a gente usa em consultório, que é a pessoa olhando para a paisagem, mas dentro da cabeça dela tá tanta coisa que ela não está curtindo e a outra só olhando para a paisagem. Isso acontece com o alimento também. É verdade. E uma questão aqui é, observe se você tem hobbies. Às vezes, essa fome emocional é a fome de um tempo para si. Então, quando a pessoa está muito sobrecarregada, não está se divertindo, não está exercitando, às vezes você gosta de uma música, ou então até uma atividade física e tal, e não está tendo tempo, essa sobrecarga vai levar você a comer mais e sem pensar. Então observa também se você está fazendo atividade física constante, porque a ausência de atividade física, o sedentarismo, leva à vontade de comer, e isso leva ao ganho de peso, que vira um ciclo. A pessoa já assim desculpa a expressão, o que é um peido para quem está cagado, né? Então, aí a pessoa vai ganhando peso. Tem que tomar cuidado com isso. Entendi. Ó, uma outra sugestão, vou falar pra você. Você não é o Superman, você não é a Supergirl, mas tem uma kryptonita que mexe com você. Então, o que você, pensando, né, sobre alimentação, pensa assim, pô, cara, o que eu deveria
evitar de comprar? O que eu deveria evitar ter na minha despensa, na minha geladeira? Porque se você abrir a geladeira, tiver a tua criptonita na frente e o alimento legal estiver atrás, você vai preferir o que está na frente. Exato. Então, é interessante que você saiba o que você cai com facilidade e afastar isso da tua vista, afastar isso do teu acesso mais fácil. Sim. Porque, cara, se eu sei, por exemplo, que o chocolate é a minha criptonita, eu evito comprar chocolate para ter em casa. É básico isso. Por quê? Porque quando eu acabar de comer, de jantar, de almoçar, eu vou querer um doce, eu vou aonde? Eu vou no chocolate. Por quê? Porque ele vai estar disponível. Então, se você sabe que a tua criptonita é um determinado alimento, pô, cara, evita comprar, sabe? Evita ter ele muito fácil. Porque se tiver fácil, você vai cair muito mais fácil. Exato. E uma estratégia que não é muito falada por aí, pelo menos eu não observo as pessoas dando essa sugestão, quando você for fazer uma travessa de doce, uma travessa de pavê que vai ficar aquilo rolando a semana inteira, na hora da vontade, da fome emocional, você vai pegar lá. E não vai ser só para pavê. E vai ficando... Vai acertando o bolo, né? Bolo, tira uma fatia. Eu vou acertar aqui, cai um pouquinho do recheio. Nossa, aí vai... essa desculpa é esfarrapada demais. Demais, mas a gente usa, né? Eu já usei muito. Vou acertar o bolo. Vou acertar o bolo. O que acontece? Quando você for fazer, faz porções pequenas. Evita de fazer um bolo inteiro. Faz bolo de caneca, evita de fazer uma travessa do pavê, põe em potes menores. A chance de você comer menos vai ser maior. Vai comprar o sorvete, evita de comprar o de 2 litros, a não ser que você tenha família e vai comprar para todo mundo. Mas aí se for para você, compra um pote menor. Porque senão, quando bater essa larica emocional, essa fome emocional, você vai querer pegar mais de um pote. Tá? Então isso é um outro ponto também. Dica, né? Isso. Uma outra questão, participar do processo de compra de alimentos. Quando você compra, quando você cria um ritual de, ao invés de comer alguma coisa rápido, mas você vai lá, corta a fruta, mistura com iogurte, a chance de você comer besteira diminui, né? É uma boa dica, né? Porque eu já falei antes, desembalar é muito mais fácil. Exatamente. Né? Você vai nesse aí. E assim, por último, a gente sempre fala isso, né? Procure sempre, se você não estiver conseguindo lidar com essa fome emocional ou com outras questões também que tem a ver com o lado emocional, com a gestão das tuas emoções que podem estar impactando em outras áreas da vida. Só um exemplo. Aqui no Bora Rejuvenescer a gente fala sobre 8 elementos que, se a gente conseguir olhar para cada um deles, ajustar para que eles fiquem equilibrados na nossa vida, equalizados, a gente vai ver melhor. Só que quando um deles está desequilibrado, pode afetar os outros. Então, se você sente que a tua área emocional está com dificuldade, a própria fome emocional, você não está conseguindo descobrir os motivos para isso, cara, procure ajuda profissional. Procure um bom nutricionista, uma boa nutricionista. Procure uma terapia, um profissional, né, para poder fazer terapia, um psicólogo, um psiquiatra também. Em alguns casos é necessário. Então, saber aquilo que está acontecendo com você, ter um sinal de clareza do porquê que você está passando por aquilo, pode resolver não só aquela área, mas outras áreas da tua vida. Vai arrastar um monte de área na sua vida. Então, escreve o que a gente está falando. Não deixa para depois não, porque às vezes o incômodo maior de ter que olhar para a situação agora pode ser um incômodo pequeno do incômodo que você vai ter lá na frente, quando você vê que a tua saúde está indo embora, quando o tempo passou e você se arrependeu de não ter tomado certas escolhas. Isso pode afetar as tuas decisões. Isso pode gerar tantos efeitos colaterais e ganhos secundários que acontecem durante esse processo que vale muito a pena. Então a gente sempre coloca aqui dados, a gente traz informações úteis, mas nunca prescinda de buscar um bom profissional para poder te ajudar se você tiver com dificuldade, tá? Com certeza. A ciência está aí para isso, bons profissionais estão aí para isso. E, para finalizar, a frase que a gente vai deixar é: convide sua mente para comer e saciar sua verdadeira fome. Olha para dentro. Olha para dentro, lida com aquilo que você está passando, faça boas escolhas, você merece, você é uma pessoa
que tem um futuro pela frente, pode ser um futuro ainda melhor do que você já imaginou até hoje. A gente está aqui para poder te ajudar em relação a isso. Pensar sobre a vida atual com o desenvolvimento pessoal, pensando na longevidade, mas uma longevidade que não é só viver mais tempo de vida, a gente não quer isso. A gente quer viver mais tempo e com qualidade. Exato. Então são 2 vetores que a gente precisa olhar, o tempo de vida e a qualidade de vida. E para isso a gente termina aqui mais uma aula, trazendo um conteúdo que a gente espera que tenha sido útil para você. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe aí o seu like no nosso vídeo, compartilhe ele com outras pessoas e seja bem-vindo à nossa comunidade Bora Rejuvenescer, se é a primeira vez que você está vendo. E semana que vem a gente está de volta. Isso aí, nossa missão aqui é te ajudar a viver mais e melhor. Tá. Então vamos embora, vamos juntos. Até semana que vem com mais uma aula. Valeu!